Os Visionários Divinos é uma classe de magos que podem abalar a estrutura mágica de todo mundo, e por causa disso eles são considerados os magos mais fortes de todo mundo de Mashle. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou fazer um top 8 Visionários Divinos mais fortes de Mashle, só que a gente tem que responder umas perguntas antes. O que são os Visionários Divinos e como se tornar um Visionário Divino. E depois de tudo isso, a gente vai ter uma base para fazer o ranking dos 8 mais fortes Visionários Divinos. E se você puder, se torne membro, que você vai estar ajudando muito com o meu trabalho para sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui. E você também vai receber vários benefícios, então quem já se tornou membro, muito obrigado. E se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para sempre estar recebendo um vídeo novo de Mashle por aqui. Essa é a sua chance, valeu gente! Visionários Divinos. Os Visionários Divinos são os magos mais fortes do mundo de Mashle e que a maioria deles são Double Line, com 2 linhas, mas essa história começa bem antes, porque muito tempo atrás, nos primórdios da magia, o mundo era dividido em vários países pequenos e tinha vários conflitos entre esses países e era notícia todo dia. Mas então apareceu um grupo de usuários de magia que tinha poder suficiente para mudar o rumo da batalha, que eram os magos Double Line. Eles podiam enfrentar centenas de magos Single Line ao mesmo tempo, só que com a chegada deles só deixava a batalha maior, porque agora era Double Line contra Double Line. Até que um dia acharam alguém à altura dos Double Line, um mago que superou e uniu todos no reino. Essa pessoa foi o primeiro Visionário Divino, Adam Jobs. Ele podia enfrentar toda a força de um país completamente sozinho, e aqueles comparados a Adam Jobs em relação ao poder de força despertado depois dele foram considerados Visionários Divinos. Os Visionários Divinos são um símbolo de poder absoluto do mundo, não tem ninguém com mais poder que eles. Então os Visionários Divinos são os principais usuários de magia no mundo e essa é a força que mantém o mundo funcionando. Por exemplo, todas as tarefas deles são relacionadas à magia, só que eles também têm outra função, eles são mandados pelo governo para proteger a sociedade de alguma ameaça. Só que hoje, para se tornar um Visionário Divino é diferente, já que não tem mais conflito para alguém se destacar e ser considerado um Visionário Divino pelo seu poder mágico. Agora esse título de Visionário Divino é dado todo ano para um estudante das 3 principais escolas de magia de Mashle, que tem potencial, e a partir disso esses estudantes passam por vários testes, só que a gente não viu como funciona nas outras escolas, só na Easton. E na Easton, primeiro você tem que pegar um tanto de moeda suficiente para entrar no exame de Visionário Divino, e você pode ganhar essas moedas fazendo algum esporte dentro da escola e sendo destaque nele. Você também pode ganhar as moedas sendo um aluno exemplar, você vai ganhar as moedas se você fazer essas coisas relacionadas à escola. E depois disso, todos os alunos dessas 3 escolas vão se encontrar para o exame e a partir disso tem vários desafios que eles se enfrentam. Eu não vou colocar aqui os desafios porque no mangá não diz se esses desafios são para todos os anos. É igual todos os anos o mesmo desafio. Mas é basicamente isso, quem passa por esses desafios e tiver o maior potencial ganhando dos outros, tem grandes chances de se tornar um Visionário Divino. E uma curiosidade também é que no departamento de magia, que é onde eles fazem as leis e fazem as pessoas cumprirem essas leis, os Visionários Divinos ficam com um departamento específico para controlar. E outra coisa é que todos os Visionários são Double Lines, tem 2 linhas no rosto, mas tem o potencial para despertar a Triple Line. E galera, no ranking eu vou estar colocando só os Visionários Divinos atualmente. Em 8º lugar, Agito Tyrone. O Agito Tyrone é um Visionário Divino e membro da administração de criaturas mágicas. Ele é o tipo de cara silencioso que fica na dele, só que por outro lado ele sente prazer pela dor. Mas em relação à força, o Tyrone é capaz de usar a magia dele, que permite ele controlar e transformar o dragão de estimação dele, que é pequeno, em uma forma maior para usar ele contra o inimigo. Ele meio que lança o dragão dele para atacar qualquer um, e essa é a única magia dele que foi mostrada até agora. Em 7º lugar, Rainy Ames. O Rainy Ames é o novo Visionário Divino, então ele ainda não é membro de nenhum departamento. E também porque ele ainda tá no 2º ano da escola Easton. E ele é o tipo de cara mais frio, que não gosta de conversar muito.
Mas em relação à força, o Rain tem uma magia bem forte que chama Partisan, e ele pode criar várias espadas e com elas ele pode atacar o inimigo. E essas espadas vão numa velocidade muito rápida, que pode destruir qualquer coisa que tá pela frente. E tem as magias que é derivada dessa magia principal. A primeira é a Partisan Surf, e nela o Rain pode invocar uma espada gigante que tá flutuando e ele pode surfar nela para atacar o inimigo. Também tem a Rapid Partisan, onde o Rain cria várias espadas em volta dele e lança contra o inimigo. E por último, a Large Partisan, onde o Rain invoca uma espada gigante e atinge o oponente com ela. Mas não para por aí, porque o Rain também consegue invocar um deus de dentro da varinha dele, e isso é só possível porque o Rain desperta a Triple Line dele, e ele invoca o deus da guerra Ares, e a varinha dele se transforma num tridente negro que dá um poder divino para ele, e por isso a magia do Rain começa a ficar mais sombria e mais forte, e ele consegue a Second dele, uma magia nova, que chama Black Partisan, e com ela o Rain pode liberar uma magia negra gigante no formato de uma espada e disparar contra o inimigo, que com certeza ia ser derrotado na hora. Em sexto lugar, Tisurara Halestone. A Tisurara é uma visionária divina e membro da administração de pesquisas mágicas, e ela é do tipo de pessoa mais tímida e ela sempre parece que tá com frio e tem uma razão. Mas em relação à força dela, a Tisurara pode usar a magia que permite ela congelar qualquer coisa no mesmo tempo. E essa magia é muito forte porque ela pode congelar monstros gigantes só usando essa magia no alvo. E o interessante é que ela não gosta da magia dela, ela preferia ter uma magia de fogo, segundo ela. Em quinto lugar, Caldo Gena. O Caldo é um visionário divino e chefe da administração de talentos mágicos. Ele é o tipo de cara um pouco sério, mas não é tão sério. O cara é um gentleman, é um cavaleiro. E uma curiosidade sobre o Caldon é que a varinha mágica dele não foi mostrada, mas por outro lado, ele sempre tá carregando com ele uma espada mágica, e é daí que vem o poder do Caldon, porque com essa espada, ele pode usar a magia dele que permite ele criar e manipular o fogo, mas não é qualquer fogo. A espada dele solta chamas negras que pode queimar qualquer coisa sem entrar em contato com a espada até destruir. Além do Caldo ser um espadachim que simplesmente ele pode derrotar o oponente só lutando com a espada. Em quarto lugar, Sofina Bíblia. A Sofina Bíblia é uma visionária divina e membro da administração dos textos mágicos proibidos. Ela é do tipo de pessoa mais calma e educada. E uma coisa interessante é que a Sofina usa uma varinha mágica com o formato de uma caneta preta que faz sentido com que ela trabalha, na administração dos textos mágicos proibidos. E junto com a varinha, ela sempre está carregando um livro mágico que é muito resistente. Pra você ter ideia, esse livro é tão resistente que pode bloquear a maioria das magias que é lançada contra ela. E tipo, é magia muito forte que ela pode bloquear com o livro. Mas em relação à força, a Sofina é capaz de usar a magia dela que permite ela manipular as palavras e ações do alvo dela. Por exemplo, ela pega o livro dela e começa a escrever alguma coisa contra o inimigo, tipo, dá um soco em você mesmo. E ela escreve isso no livro e a partir disso as palavras vão começar a sair do livro dela e o alvo dela vai fazer exatamente aquilo que está escrito e vai acontecer exatamente aquilo que ela escreveu. E também funciona ao contrário, por exemplo, para ajudar alguém, para curar alguém que sofreu algum dano. Ela pode escrever no livro dela para curar a pessoa e a pessoa fica curada. É muito apelão essa magia. Só que tem um detalhe, só foi mostrado ela fazendo isso com coisas vivas. Então a gente não sabe se ela pode fazer essa magia com qualquer coisa, mas eu acho que sim. Em terceiro lugar, Renatus Rival. O Renatus Rival é um visionário divino e membro da administração do cemitério mágico. Ele é o tipo de cara explosivo. E uma curiosidade é que a varinha do Renatus tem a forma de um dedo humano. E com ela ele pode disparar a magia dele, a Undeath, que permite ele convocar e controlar partes gigantes de corpos de mortos-vivos. E tem as magias derivadas disso. A Undeath Sting, que o Renatus pode convocar duas garras gigantes de mortos-vivos para atacar o oponente, e ele pode usar um Death Wall, invocar garras gigantes de mortos-vivos e se proteger com ela. E antes da gente continuar, tem uma coisa bem importante para eu te dizer aqui. O Renatus é imortal e ele não pode ser morto por alguma forma normal. Tipo, ele pode colocar os membros dele de volta no corpo dele se ele tiver perdido em alguma luta. E também ele se regenera com muita velocidade.
Só que tem um limite para a regeneração dele, se passar desse limite aí já era. Mas além disso, o Renatus também tem a Triple Line, que é a partir disso que ele consegue invocar o deus da morte dentro da varinha dele, Thanatos. E aqui é interessante porque a varinha do Renatus é transformada, mas é de uma forma diferente. Ele perfura a varinha dele no próprio corpo e quando ele puxa para sair, a varinha vira tipo uma foice esquelética. E como a varinha dele está despertada, ele ganha uma nova magia, que chama Thanatos Inclination. E é onde o Renatus tem que arranhar o oponente dele com as próprias mãos, e isso vai fazer com que o oponente perca sangue. E o Renatus pode transformar o sangue do oponente em correntes ligadas à magia dele, o Thanatos Inclination, que agora tem um formato de uma entidade gigante com a forma de um esqueleto. E de acordo com o Renatus, qualquer pessoa ligada à magia dele entra num pacto de sangue com a morte, então se isso acontecer a pessoa morre. Em segundo lugar, Orter Médio. O Orter é um visionário divino e membro da administração do poder mágico. Ele é um tipo de pessoa intimidadora que sempre segue as regras. Para ele, as regras são absolutas. E como quase toda varinha, a do Orter tem um modelo diferente. Ela é uma varinha ampulheta. E em relação à força, o Orter tem a magia que chama Sand, que permite ele criar e controlar a areia. Tipo, a areia dele pode se movimentar para atacar o oponente ou para defender o próprio Orter, estilo Gara. Mas além disso, o Orter consegue invocar o deus de dentro da varinha dele, quando ele desperta a Triple Line dele. Só que aqui é interessante porque o nome do deus de dentro da varinha do Orter é desconhecido, ninguém sabe. E ainda por cima não foi mostrada a terceira linha no rosto do Orter, mas a gente sabe que para ter a transformação da varinha e invocar um deus de dentro da varinha, precisa ter uma terceira linha. Então meio que a gente sabe que o Orter tem, mas não foi mostrado. Mas mesmo assim a varinha dele se transforma em um cajado com uma ampulheta na ponta. E com isso tem os novos poderes do Orter. O poder mágico dele aumenta tanto que ele é capaz de transformar todo o ambiente que está em volta dele em areia e atacar de todos os lados com a areia. E ainda tem mais uma magia que foi revelada, que chama Athlion's Nest, que permite o Orter transformar a areia dele num tipo de redemoinho no chão que prende o oponente dele e leva o oponente até o centro desse redemoinho para atacar ele com a areia com força total. Em primeiro lugar, Rio Grants. O Rio Grants é um visionário divino e capitão das forças de seguranças mágicas. E ele é do tipo de pessoa que tem muito ego, ele se acha muito no sentido bom. E também ele não liga muito para isso da pessoa ter marca no rosto ou não. Mas em relação à força, o Rio pode usar a magia dele, Luzes, que permite ele criar e manipular raios de luzes muito forte. No nível do Rio, conseguir cortar qualquer coisa na frente dele. E a partir dessa magia tem as magias derivadas. Primeiro, o Ryu tem a espada de luz, que não foi revelado o nome de verdade dessa magia, mas com essa magia o Ryu consegue criar uma espada de luz e usar contra o oponente, e essa espada até consegue cortar algumas magias. A segunda é a prisma de luz, que também não foi revelado o nome, mas com essa magia o Ryu é capaz de criar um prisma de luz que consegue proteger quem tá dentro de algum ataque vindo de fora. E a terceira magia é a Light's Abyssal, que é onde o Ryu dispara vários raios de luzes ao mesmo tempo contra o oponente. E agora a gente vai passar para a magia nível 2 do Ryu, que é a Second, que chama Light Second Shiny Prism. E com essa magia o Ryu consegue criar uma esfera gigante de luz que pode cegar o inimigo. Tipo, o inimigo vai olhar para aquilo e vai ter a sensação de não estar enxergando nada. É como você olhar para o sol, só que muito mais forte. E a partir disso o Ryu consegue atacar sem o oponente perceber. E como visionário divino, o Ryu é um dos poucos que pode despertar a Triple Line. E com isso ele pode invocar um deus de dentro da varinha dele e ele convoca o deus da luz, Hyperion. E com isso a varinha do Ryu se transforma em um cetro que na ponta dele tem uma bola de luz. Mas não acaba por aí, porque o Ryu também recebe uma nova magia nível 3, a Third, que chama Genesis Crisis. E essa é a magia final do Ryu. O Ryu consegue disparar uma bola de luz gigante no seu oponente, que se acertar é só um abraço. Boa galera, agora é com vocês. Faz sua lista aí embaixo dos visionários divinos que vocês acham que são os mais fortes, e também comenta aí o tema pro próximo vídeo. E se você for novo aqui e não for inscrito, se inscreve aí pra sempre estar recebendo vídeo novo de Mashley por aqui, com o sininho ativado, porque tem muita coisa pra gente conversar de Mashle ainda. Então você já sabe, é tudo isso mais um pouco. Forte abraço galera, valeu, fui!